Olá, internautas. Eu estou aqui com o economista e cientista político Vicente Vuolo Filho, o Volinho, como a gente costuma chamar. Ele é filho, né? Vicente Vuolo Filho, ele é filho do nosso querido e saudoso senador Vicente Vuolo. Assim como seu pai, que empreendeu uma luta muito grande pela ferrovia aqui para Mato Grosso, o Volinho está com uma luta parecida, que é a luta para a conclusão do VLT Cuiabá-Várzea Grande, ou Várzea Grande-Cuiabá, que começou e teve problemas de corrupção na superfaturamento e outros problemas que acabou sendo cancelada aí pelo Ministério Público, da Justiça, e agora existe um movimento liderado pelo Volinho para a retomada das obras. E esse evento, esse movimento, ele desembocou aí em algumas decisões que foram tomadas já neste atual governo federal, junto com o governo estadual, e foi criada uma comissão para fazer uma avaliação, um relatório da viabilidade e da continuidade da obra, porque existia uma polêmica muito grande em relação a se seria viável ou não, enfim. Aí aqueles meandros que a gente conhece, que envolvem questões políticas, pressões econômicas e tudo mais. Ontem, se não me engano, ou anteontem, o Volinho vai falar melhor sobre isso, essa comissão concluiu o seu relatório apontando que é possível sim, que já tem condições, inclusive me parece que tem até recursos. Volinho, vamos falar sobre isso, porque essa minha introdução já foi muito longa e eu tenho certeza que você já tem as informações bem mais atualizadas do que eu passei. Como está você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Enfrentando a pandemia com os cuidados que a gente tem que ter, né? Falar nisso, E, você está no isolamento, você está numa paisagem muito bonita, que é aí da sacada do seu prédio na 306 do Sudoeste, o bairro mais charmoso do Distrito Federal. Está aí numa área verde. Conta para a gente como é que está o seu confinamento, Volinho. exatamente. Aliás, eu acordo, João, às 5h30 da manhã com um despertador natural, que é o canto do bem-te-vi, do sabiá, do João de Barro. Eles vêm aqui na varanda, que tem uma área verde muito bonita, e que pega também o fundo, uma área verde do HFA, Hospital das Forças Armadas. Realmente é um privilégio, em pleno plano piloto, ter uma área verde fantástica dessa, podendo conviver com a natureza. E falar em natureza, que a gente preza tanto, com o meio ambiente, que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, é que nós resolvemos, ano passado, criar um movimento pró-VLT em Cuiabá, que completou em maio um ano. Esse movimento tem um apoio de entidades das mais representativas, entre as quais a FEComércio, a CDL, o Rotary Club, o Instituto de Engenharia, o CREA, a FEMAB, enfim. Esse ano, João, serviu até para ter um intenso debate para explicar à sociedade a diferença do VLT, BRT, por que tem que ser o VLT, e num mundo cada vez mais complicado com a questão ambiental. Então, tivemos uma grande notícia agora, que foi a conclusão do grupo de trabalho que foi criado em julho do ano passado por uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Na época era o secretário nacional de mobilidade, o doutor Jean Pejo, que publicou a portaria criando esse grupo de trabalho formado pelos técnicos do Ministério, pelos técnicos do governo do Estado de Mato Grosso e pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, que foi quem emprestou o dinheiro para fazer esse investimento que existe aí em Cuiabá e Várzea Grande. Então, depois de 4 meses, não tendo terminado, o governador pediu uma prorrogação dos estudos
o que ocorreu foi autorizado pelo Ministério e, ao mesmo tempo, ele também contratou uma empresa de assessoria em São Paulo para concluir uns estudos sobre fluxo de passageiros nessas duas regiões. E agora foi terminado. O relatório foi entregue, né? E nesse relatório foi apontado vários pontos importantes, mas o ponto principal é que o investimento de R$ 1 bilhão realizado, onde metade dele foram comprados 280 vagões, foi construída uma estação de passageiros do lado do aeroporto, foram construídos 3,5 km de trilhos eletrificados do aeroporto até a entrada do Cristo Rei, e também a ponte de 224 metros sobre o Rio Cuiabá. Está pronta para receber os trilhos. Então, esse investimento, a comissão decidiu que não pode ser ignorado. Então, uma mudança de modal radical, e isso seria muito pior, né? Então, o melhor é a conclusão, a retomada das obras do VLT. Portanto, o governador já recebeu e está com ele para marcar a data, né? Estamos ansiosos para a retomada das obras do VLT. Então, era justamente isso que eu ia perguntar. O governador já recebeu? Como que o governador está sinalizando? A gente já fez um pedido para a assessoria da associação, desculpa, da Secretaria de Infraestrutura, se eu não me engano o nome, que com certeza deve estar à frente dessa situação. Fizemos um pedido para saber a posição do governo, mas você já sentiu já sabe de alguma sinalização do governo em relação a isso? Eu acho que o caminho mais racional para facilitar os trabalhos do governador seria, como tem um dinheiro em caixa, que é parte do empréstimo que foi feito lá atrás, existe um dinheiro que não pode ser usado para outra coisa, que está entre 200 e 300 milhões depositado na conta do governo do Estado. Segundo os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Secretaria de Mobilidade, esse dinheiro é suficiente para terminar rapidamente o trecho do aeroporto, porto até o centro. Então, isso demora para colocar os vagões imediatamente para funcionar de 8 meses a 1 ano. Esses vagões poderão estar já nos trilhos funcionando. Enquanto está nessa construção, o governo pode ver com calma e aí sim abrir um edital, ver com os técnicos qual o melhor caminho, se vai ser uma PPP, se vai ser uma concessão pública para a operação do VLT e para a ampliação desse VLT até o CPA, até o Cochipó e também, no futuro, para outros setores de Cuiabá e Varza Grande. Volinho, você iniciou sua fala tocando num ponto muito importante. Eu acho que é a grande questão que se coloca quando você discute um modal como o VLT, é a questão ambiental. Só para a gente contextualizar, e aí depois eu vou querer sua opinião, quando, não me lembro exatamente a data, mas foi um período que eu fiz um trabalho lá em Brasília como jornalista, sobre os investimentos que os países europeus, existe uma disputa muito grande dos países europeus que têm toda a tecnologia não só do VLT, mas de metrô, trem-bala, esse negócio todo. E eu percebia que existia uma disputa entre França, Alemanha, Finlândia, interessante, Finlândia, a gente quase não ouve falar, os países ali nórdicos, né, que tem também uma malha de trem, de metrô, de VLT, muito importante. Enfim, a Europa inteira, né? A Europa inteira, você viaja a Europa inteira, você viaja de trem, você viaja as viagens urbanas e tal. Então, sem querer me alongar muito, e aí, nesse trabalho que eu fiz de várias reportagens, eu participei de vários eventos promovidos por esses países.
inclusive eventos dentro da Embaixada Francesa. Eu tive contato com todo mundo dentro da Embaixada Francesa, ligado a esse assunto e ligado à questão da comunicação. E a França, hoje, eu acredito que desde muito tempo, a questão ambiental, a questão do transporte na França está ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A França considera o transporte como uma questão ambiental. Por isso que eu estou ressaltando essa sua consideração inicial aí de que a questão do meio ambiente, que não é só a economia que você faz de emissão de poluentes e tudo mais, a própria ocupação do espaço urbano, né? Sem dúvida. Que é importante. E aí a gente vê, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar, né? E a gente vê que existe muita resistência por parte dos paradigmas que existem aí, para não usar outro termo, eu vou usar o paradigma de que o transporte coletivo rodoviário, né, seja ele urbano, mas seja ele interestadual, mas sobretudo urbano, ele deve prevalecer, né? Essa disputa que você traz, eu digo contexto, né? Que se traz, melhor dizendo, entre um tipo de modal com outro tipo de modal, ali estão interesses que sobrepõem ao interesse maior, que é o interesse da população e o interesse do meio ambiente. Você enfrentou isso ou você percebeu que quem praticamente monopoliza os modais tradicionais de transporte urbano fez alguma interferência? Sem dúvida. Existe um domínio do modal rodoviário, não só para transporte de cargas no país, de passageiros, hoje totalmente dominado pelas rodas do caminhão, mas como também nas cidades. Nós dependemos praticamente... Só parênteses, desculpa aí. Aliás, foi uma situação que seu pai enfrentou também, né? Enfrentou, exatamente, no Congresso Nacional, para convencer os parlamentares da importância da ferrovia para Mato Grosso. Veja, hoje a produção de grãos aí teve que fazer um trabalho muito grande, trazer parlamentares para Cuiabá, da Comissão de Transporte da Câmara, muitas reuniões, mobilizações. Bom, então, nós enfrentamos isso em Cuiabá. Eu lembro que no início do trabalho do movimento, muitos confundiam e achavam, não, deixa o BRT mesmo, que é fácil, só colocar um asfalto ali, é muito mais rápido, mais econômico e tal. Mas o barato sai caro, né? Eu queria deixar bem claro o seguinte, existe uma diferença. O BRT e o ônibus é a mesma coisa, só o BRT um pouco maior, ligado à sanfona, mas ele emite o gás tóxico, né, que causam doenças gravíssimas dos combustíveis fósseis, que dá asma, bronquite, câncer de pulmão. E quem sofre mais hoje com a pandemia são as pessoas que têm problemas respiratórios. E nós respiramos esse ar sujo, né? Além disso, o prejuízo para o município é muito grande, porque se fosse fazer um corredor de BRT, quem banca aquele asfalto ali é a prefeitura, né, que tem que trocar praticamente todo ano devido ao peso. Já o VLT não, é a concessionária. E a durabilidade são 40 anos, né, 40, 50 anos. Né? Além de que tem que trocar de ônibus sempre. Então, há uma diferença gritante. Então, na Europa, eu estive visitando, você falou França, eu estive lá, na Itália, na Alemanha, lá em Budapeste, na Hungria, em Barcelona. Então, as cidades europeias, percebendo, né, o mal que os gases dos combustíveis fósseis estão fazendo dos veículos, eles colocaram um limite. Isso vai acabar. O próprio Papa Francisco lançou em 2015 o movimento global pelo clima, né? O movimento católico global pelo clima,
que é justamente preocupado com a humanidade. E dentro desse movimento, a Igreja Católica tem um programa de desinvestimento em combustíveis fósseis. Então, é uma campanha, uma tendência mundial. O Cuiabá e Várzea Grande caminhar para o VLT é uma evolução, é um novo conceito, é uma revolução do sistema de transporte. Às vezes, outra coisa, Negrão, que a gente fala, é muito comum as pessoas falarem, vamos, em vez de investir no VLT, vamos investir na saúde. Ora, investir na saúde não é só construir hospitais. Nós temos que, na verdade, evitar que as pessoas fiquem doentes. Porque, veja só, nós não temos condições de receber nessa pandemia todo mundo no hospital, estão todos lotados. Nós temos, sim, que, com a prevenção, evitar que as pessoas fiquem doentes, para evitar o pior. Então, na mesma coisa, na questão do VLT, a preocupação com o meio ambiente, você disse muito bem, é fundamental. Nós queremos respirar o ar limpo. Outra coisa, quem que sofre mais com os ônibus lotados são as pessoas deficientes, os negros, os trabalhadores, os pobres. No VLT, um VLT, só um comboio daquele, equivale a 10 ônibus. E o VLT ele pode carregar de 400 a 600 pessoas só de uma vez. E aí, chegando no centro, vamos supor que saiu o VLT lá do aeroporto. Ele chegando ali no centro para fazer a bifurcação do CPA e para o Cochipó, ele tem um tempo de apenas 3 minutos, que a gente chama de headway, que é o tempo de chegada de um trem e o tempo de saída na mesma direção, apenas 3 minutos para chegar outro trem, né? Outro VLT. Então, não vai existir essa confusão, né? Todo mundo, a superlotação que tem hoje nos ônibus. Então, nós queremos que a população tenha mais conforto, mais segurança, mais rapidez, né? Mais saúde com o VLT. É isso. Então, demorou todo esse tempo. O ano passado, você colocou bem na sua pergunta, nós enfrentamos uma resistência muito grande. E o pessoal querendo, não, porque o ônibus e tal. E hoje já existe um consenso. Portanto, o governador ele está muito à vontade. Ele tem um respaldo técnico do Ministério, aliás, não é só do Ministério, da Caixa Econômica e dos técnicos do governo do Estado, inclusive do Instituto de Engenharia de Mato Grosso, que já se posicionou. Ele tem um respaldo de toda a sociedade. Está aí escrito, documentado, documentos foram encaminhados. Então, ele tem um apoio amplo hoje para lançar essa obra num momento importante, porque a construção civil foi uma das poucas coisas que não parou no país. Então, nós podemos, isso até é importante para a geração de emprego, né? Vai estimular depois o turismo, o comércio, que foi destruído, né? Nós tivemos mais de 200 empresas que foram à falência por causa da paralisação das obras. Então, o VLT realmente representa uma mudança, uma revolução no sistema da mobilidade urbana em Cuiabá e Várzea Grande. Você mencionou aí, Wolf, uma coisa que eu achei interessante. A gente está vivendo um momento importante que tem a ver com algumas contestações em relação à postura da Operação Lava Jato. E a gente tem que admitir que cumpriu um papel muito importante no combate à corrupção e tal. E mesmo antes da Lava Jato, a gente via posturas importantes do Ministério Público ao fiscalizar e encaminhar situações para evitar que corrupção acontecesse. Mas a gente vem percebendo que algumas iniciativas, atitudes que são tomadas pelo Ministério Público e pela Justiça, demonstra aquela figura que se faz com grande frequência, que é de você jogar a criança junto com a água suja fora. O que é você jogar a criança com água suja fora? É você limpar o problema, mas aquilo que é vítima do problema vai junto para o lixo, para o esgoto.
né? Então, assim, a gente tem hospitais, a gente tem escolas, universidades, pontes, estradas, que foram muitas vezes interrompidas porque existia indícios de corrupção e até comprovação de corrupção, e a punição acabava sendo para a sociedade. Então, assim, hoje já existe uma preocupação de alguns de setores do Ministério Público e da Justiça de que se deve punir os culpados pelos erros, mas não punir a empresa, o encaminhamento da obra e etc. Você acha que o VLT de Cuiabá ele sofreu com isso? Ele foi uma criança jogada junto com a água suja da bacia? Você colocou um ponto aí fundamental. Essa cultura de obras inacabadas tem que acabar no Brasil. Nós temos 14 mil obras inacabadas no país todo. Então, uma coisa, se houve uma irregularidade, ela pode acontecer não é só no VLT, pode acontecer, por exemplo, no sistema de rede de esgoto. Quer dizer, amanhã tem um problema qualquer, trava-se a obra e não termina? Não. Tem que punir exemplarmente os responsáveis, mas a obra tem que ser finalizada, porque senão quem é penalizado é a população que fica sem a rede de esgoto. Compra de respiradores e equipamentos no combate ao coronavírus, por exemplo. Né? Exatamente. Então, tem que se punir. Ele vai falar, não vamos comprar mais respiradores. Não, tem que comprar. Só que esses respiradores que compraram não servem, tem que se punir exemplarmente, mas tem que comprar o que é correto, senão a população fica sem os aparelhos. Então, essa questão dessa cultura, o Brasil gasta, segundo fonte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós gastamos 300 bilhões por ano com obras inacabadas, que para retomar uma obra inacabada fica mais caro. A cada dia que passa, vai se deteriorando, né? Então o custo é muito maior. Então nós temos que mudar radicalmente essa cultura de obras inacabadas. Começar uma obra tem que ter começo, meio e fim. Exatamente. E assim, eu acho que é punir quem roubou, né? Vamos usar o termo mais. Né? Pune quem roubou, tem mecanismo para você manter a obra sendo construída, a pessoa devolver o dinheiro para que seja construída. Porque, Volinho, a gente tem hospital aqui na Avenida do CPA, há 40 anos paralisado, não serve mais para nada, porque já modernizou tudo e não tem nem porta que passa a coisa. Então, assim, isso é no Brasil inteiro, né? Você falou 14 mil obras paradas, a maioria delas, eu acredito, não sei, talvez você tenha esse número que pudesse passar para a gente, porque a gente vai dizer que tudo era objeto de corrupção, mas também tem casos em que faltou recurso e tal. Mas tem o superfaturamento, os adendos que são feitos nos contratos que acabam, enfim, essa história toda que é uma novela que aí não cabe a gente analisar, mas é muita coisa, 14 mil obras, você imagina, né? Uma ponte, um hospital, um aeroporto. Escola, pontes, estradas, são açudes, canais, cisternas, né? Enfim, casas populares, enfim, é uma infinidade de obras que quem que está sofrendo com isso é justamente a população mais pobre, é quem precisa, né? Então, essa retomada de obra aí do VLT, ela representa tudo isso, né? Tem que se punir exemplarmente, ressarcir o erário que foi desviado. É importante isso, né? Ressarcir. Inclusive, outra coisa, o governo do estado paga 48 milhões por ano pelo empréstimo que foi feito para o VLT, desse investimento que já foi feito. Ora, seria uma incoerência. Como é que o estado paga 48 milhões, a Caixa tem que pagar todo mês cerca de 4 milhões, porque senão fica inadimplente, não recebe mais recursos? Como é que paga o recurso e não termina a obra? Então, isso é um desperdício do erário. Então, nós esperamos que o quanto antes
né, o governo retome essas obras, coloque para funcionar logo esses vagões, que é um sonho do povo cuiabano, do povo arregandense, e vai atrair também outros de outras cidades, vai retomar o comércio, o turismo, né? Nós temos hoje Cuiabá um aeroporto internacional. Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, né? Cuiabá é uma cidade histórica também, né? Ela tem belos prédios, né? É uma cultura de 300 anos. Então, tudo isso, a gastronomia nossa é fantástica. Nós somos o portal da Amazônia. Aqui eu trouxe, inclusive, em 2015, a primeira reunião do Parlamento Latino-Americano, que coordenei em Cuiabá, que aqui, na realidade, João, era em Cuiabá para ser a sede do Mercosul, porque o Centro Geodésico da América do Sul é demarcado por Rondão em 1914. Não tinha que ser no Uruguai, não. A sede tinha que ser em Cuiabá, lá naquele obelisco onde é o Centro Geodésico da América do Sul. Então, Cuiabá tem tudo para se tornar realmente uma cidade das mais importantes do país aqui da América. Precisamos modernizar, entrar na era das cidades inteligentes, que é usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população. Então, o VLT vai ter o Wi-Fi, ar-condicionado, rapidez, fluxo. Então, isso vai motivar que outros setores também evoluam para esse ramo da tecnologia, que é a nova era, a era digital. Você tocou num ponto aí, só para a gente já caminhar para o nosso encerramento. O governo, e eu queria que você passasse essa informação aí para ficar mais claro para os nossos internautas. O governo está pagando o empréstimo do VLT, é isso? Isso. O governo paga, veja só, em 2012, né, foi contraído, antes da Copa, contraído 1 bilhão de empréstimo para a compra desses 280 vagões, custaram em torno de 480 milhões. Aí foram feitos outros investimentos dos trilhos ali, como eu falei no início, da estação rodoviária. Enfim, existe uma sobra ainda de recursos ali, que é em torno de 300 milhões, que esse dinheiro é suficiente para terminar já essa primeira etapa. E por esse empréstimo, não foi de graça, o Estado vem pagando rigorosamente em dia. Para quê? Para nada. Por isso que é mais um motivo de retomar imediatamente a obra e justificar que vale a pena, o dinheiro bem aplicado realmente vale a pena. Tem retorno para a sociedade. A sociedade que paga impostos, ela quer retorno em serviço. É isso que a gente está esperando. Então, a gente pode intuir aí que o nosso governador Mauro Mendes está jogando dinheiro fora, né? Porque o Estado está pagando e você tem uma obra inacabada e tem recursos para terminar essa obra. Ô, Golinho, eu agradeço muito você, meu irmão. A gente se encontrou várias vezes aí em Brasília, inclusive fomos vizinhos, eu morava aí perto de você, mas o registro que eu quero fazer é que eu fui acompanhar você numa audiência que você marcou com um dos secretários do Ministério da Infraestrutura, por sinal, uma pessoa, não lembro o nome dele, mas uma pessoa apaixonada. José Lindoso, foi José Lindoso, secretário de Mobilidade. Exatamente. E ali, rapaz, a gente percebe que existem pessoas com alma e coração interessante. Eu vi que tinha uma sintonia muito boa entre você e ele está lá ainda, ele está como secretário ainda? Não. Houve uma mudança no Ministério, não está mais nem ele, e também houve uma junção, uma fusão da Secretaria de Mobilidade e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, lá dentro do Ministério. E também o ministro Canuto, não é mais o ministro, assumiu o Rogério Marinho. Foi o Rogério Marinho que realmente recebeu do GT o relatório final do VLT. Portanto,
você colocou muito bem. Você está desde o começo dessa luta. Você é testemunha, né? Lá nos acompanhou lá no Ministério do Desenvolvimento Regional e agora está aqui também, trazendo em primeira mão a conclusão dos trabalhos do GT e, portanto, está nas mãos do governador para a retomada das obras. Dinheiro tem na conta, falta simplesmente começar a obra. Maravilha. Paulinho, eu estava contando essa história só porque eu queria registrar. É bom fazer esse registro, é importante, porque muita gente vê você escrevendo artigo, postando coisas, fala, esse cara aí tá. Não, mas o Volinho é um cara que tem uma grande autoridade. Eu estou falando isso porque, como repórter, eu acompanhei, por isso que eu mencionei esse episódio, esse encontro com esse ex-secretário. Uma grande autoridade, e essa mobilização que ele tem feito ali nos meandros de Brasília não é uma coisa fácil, tem que disponibilizar tempo, o coração, a alma, e o Volinho está ali sempre junto, brigando, e essa conquista, eu sei que ele é um das pessoas que leva aí os louros dessa conquista, junto com, obviamente, o grupo que ele regimenta, as entidades, as instituições. Volinho, aquele abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. A gente vai se falando aí. Qualquer novidade, aciona a gente. Muito obrigado pela atenção. Tá? Um abração do coração, meu amigo. Valeu.